Oi, gente, muito bem-vindos à TV Nova, ao programa Cuide Mais de Você. Que coisa boa de receber, né, entrar na sua casa para falar de algo que eu amo e que eu acho que é fundamental, que é a nossa saúde, o nosso autocuidado, né? Afinal de contas, quem se ama se cuida, a gente tem que se cuidar, viu? Olha só, se conecta mais com a gente, pega o teu celular, segue nosso Instagram, curte nossas postagens, manda sugestão de pauta pra gente, é o Programa Cuide Mais de Você. Aproveita e segue também a TV Nova, se você não segue, viu? Para ficar por dentro aí das nossas notícias, notícias esportivas, de todas as novidades aqui da casa, tá bom? Eu já estou aqui com as minhas convidadas de hoje, o programa tá lindo, cheio de mulheres lindas, bem-vindas. Eu estou aqui com a Flávia Laime, ela que é fonoaudióloga, muito bem-vinda. Obrigada. E a gente Obrigada vai pelo estar no convite. segundo bloco batendo um papo bem importante sobre disfagia. Se você não conhece, fica com a gente para você conhecer. E no início, agora a gente vai falar sobre hérnia de disco com a doutora Érica Feitosa. Ela é fisioterapeuta e está aqui para conversar com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Dani. Tudo bom? Obrigada Muito bom por receber vocês. receber aqui. Muito bom receber vocês, né? E falar de saúde é sempre tão importante, né, gente? Trazer essas pautas para a gente levar informação para quem está em casa, né? Doutora Érica, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Hérnia de disco, gente. Inclusive, tem notícia bombando aí esse mês, a situação da Preta Gil, né? Que foi internada e descobriu hérnia de disco e tudo mais. Realmente, os diagnósticos vêm aumentando. A gente precisa ter um cuidado com isso, né, doutora Érica? É verdade, Dani. Está cada vez mais comum esse diagnóstico de hérnia de disco. Eu já pego paciente adolescente, já peguei paciente de 15 anos de idade com hérnia de disco. Então, acaba que a postura influencia muito. E cada vez mais comum as pessoas que tem um hábito muito de ficar sentado na posição errada, aquela posição mais arriada, né, como o pessoal fala muito. E Mais relaxada, assim, né? Que a gente fica, no né? computador a gente não se sente bem, não se senta bem. Então, tudo isso vai influenciando na probabilidade de ter uma hérnia de disco mais precoce. E tem muita gente que associa esse nome a idosos, né? Ah, não, isso é coisa de gente de mais idade, não é verdade? E você também trabalha com idosos, né? Também, sim. E assim, não, porque hérnia de disco não tem como ser. Eu acho que deve ser só uma lombar. Existe isso, doutora Érica, de se confundir mesmo, de achar que é só uma lombar e o negócio piorar lá na frente, né? Isso, com certeza. Tem pessoas que confundem, só o ciático, estou com problema no ciático, né? Muita gente fala isso. Na verdade, o ciático, ele pode vir de uma hérnia de disco, na verdade, ele vem de uma condição mais central, que é da coluna. E não é só na lombar, pode ter também hérnia de disco na cervical, que é essa região do pescoço. A lombar é nessa região aqui da cintura, né? Então, a gente pode ter hérnia de disco em qualquer região da coluna. Os mais comuns é cervical e lombar. E tem essas dores irradiadas que o pessoal sempre fala do ciático. Mas é justamente uma dor que vem a partir de uma hérnia de disco que irradia pela perna, se for na lombar, e irradia pelo braço, se for na cervical. E aí, quando vem uma famosa assim, que aparece com um problema desse, que fica em todas as notícias, porque eu fui pesquisar para estudar hérnia de disco para conversar com ela, só dava a Preta Gil lá, né, nas notícias. Aí é que o pessoal vem, liga aquela antena e diz, meu Deus do céu, eu estou sentindo a mesma coisa. Exatamente. Não é? O caso da Preta Gil foi até relativamente mais simples, porque ela precisou ficar internada porque estava em crise, né? Mas logo em seguida ela teve alta para tratamento conservador, que é o que a gente fala muito do RPG, a fisioterapia. Que a gente vai explicar mais aqui também. Isso. Algumas pessoas falam a gente também trabalha com acupuntura, então assim, tem muitos tratamentos conservadores que ajudam nesse problema, né, nesse processo, para que evite a cirurgia. Então muita gente já chega assim, vou logo fazer cirurgia. E nem sempre a cirurgia é o mais indicado. Então, claro, cada caso é um caso, mas é sempre importante você buscar primeiro um tratamento conservador antes de fazer a cirurgia. No caso da Preta Gil, ela vai conseguir fazer esse tratamento conservador antes, com RPG, fisioterapia, para poder depois ver como é que ela vai conseguir, com certeza, trabalhar essa crise aí para poder ela ficar vida normal, tá? Não é porque você tem hernia de disco que você tem que ter muitas restrições. A gente diz, mas eu tenho hernia de disco e tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não precisa ter restrição. Claro, no momento da crise, a gente faz o tratamento para você melhorar. E depois, vida normal.
Quer falar, doutora? Assim, eu tenho uma dúvida com relação à questão da dor, né? A gente sente, tem muitas pessoas que sentem muita dor nessa região posterior e falam, eu estou com hérnia de disco. E, na verdade, existem várias outras alterações, não é isso, com doutora? certeza, não necessariamente. A hernia de disco é apenas uma das patologias que pode acometer a coluna. Mas tem diversas outras patologias que, às vezes, a pessoa acha que está com hernia de disco. Às vezes, até uma dor irradiada pode não ser a hernia de disco, mas pode ser outras questões que vão estar prejudicando ali aquela coluna. Inclusive, às vezes é uma alteração postural, às vezes é um desvio de quadril, que vai influenciar, o músculo vai puxar lá na coluna e vai influenciar, que ela vai dar aquela dor, que não necessariamente vai dar uma hernia de disco e assim sucessivamente. Interessante. Como é que é feito esse diagnóstico, doutora Érica? Como é que é? Estou sentindo a dor, vou procurar lá um médico. A gente tem uma imagem aí. Antes de falar sobre o diagnóstico, tem como explicar essa imagem? Porque ali está a nossa coluna, né? A bichinha que sofre hoje em dia, Jesus, com as nossas demandas, muito tempo em trânsito, gente que trabalha muito tempo sentado. Isso na verdade são as dores que acometem as regiões da coluna, né? Dor na região cervical, dor nas costas, que seria na região dorsal, dor na lombar. São as regiões da coluna que podem ter dor e as irradiações, quando há uma hérnia de disco em cada região, por exemplo, na região cervical, há irradiação para os braços, na região dorsal para as laterais do tronco e na região lombar para as pernas e pés. Aquilo que eu comentei com você anteriormente da irradiação das dores. Se a gente tiver mais imagem aí, eu vou pedir para os meninos irem mostrando para o pessoal que está em casa ver ilustrado assim, acho que fica um pouquinho mais fácil. Sim. Diagnóstico, como é que vocês fazem? Então, o diagnóstico ele pode ser feito através de exame de imagem, como esse, por exemplo. Essa bolinha está mostrando exatamente uma ressonância magnética, mostrando a hérnia de disco entre L5 e S1, que é uma região da coluna, na região da lombar. Tá? E essa imagem do lado, que é um ilustrativo, né, mostra justamente que no meio há esse disco, o núcleo do disco, na verdade o disco seria toda a região intervertebral, essa região branca que você está vendo, tudo isso é disco. E essa região rosinha que você vê, ela é o núcleo do disco. Esse núcleo, quando há uma ruptura das fibras do disco, aí o núcleo é extruso, que a gente chama de causa essa herniação, e aí provoca essa compressão ali nas raízes nervosas que estão passando ali na lateral, que dá bem para ver o núcleo indo para a raiz nervosa, que é isso que provoca a irradiação para os membros. Então, uma situação daquela ali, como é que esse paciente está? Ele está sentindo muita dor quando está nesse nível? Ele tem os graus da hernia de disco? Então, tem os graus, mas por incrível que pareça, Dani, a gente tem graus que a pessoa tem a hernia de disco, mas não sente nada. E pelo contrário, às vezes tem gente que tem apenas uma protrusão, que é um estágio anterior da hernia de disco, e está sentindo muita dor. Então, é muito relativo à sensibilidade dolorosa do paciente em relação ao tipo de problema ou mesmo ao grau que ela tem. Entendeu? Então, ali está mostrando um saudável, né? E um disco com a hérnia. Isso, que foi que a gente mostrou anteriormente. O núcleo, quando ele sai de onde ele tem que estar, que ele extrusa, né? Quando ele hernia, para fora, né? Aí acontece aquilo ali, mas ilustrativamente, mais ou menos aquilo ali. Dá para entender mais, né, doutora Flávia? Não é? Para a gente visualizar, para a gente entender o que é que está acontecendo, meu Deus, dentro do meu corpo. Que dor é essa? Ela tem uma característica diferente, essa dor? Depende. Depende, né? A característica mais diferente que ela tem em relação às outras dores é a questão da irradiação, tá, para os membros. Mas a dor lombar, ela é muito comum, acho que 80%, se não me engano, a estatística atual é 80%. Posso confirmar depois com você, mas é mais ou menos isso, de pessoas têm dor lombar hoje em dia. Tá? E essa dor, como eu falei para a doutora Flávia, ela pode ser por diversos motivos. E a hernia de disco, o maior diferencial dela é porque ela irradia. E nem sempre. Às vezes também não irradia. Por isso que o diagnóstico ele não é tão simples. Óbvio, aquela imagem que a gente viu ali, ela é uma imagem taxativa. A ressonância é isso aí. Entendi. Mas de forma clínica, a gente consegue no consultório de fisioterapeuta, por exemplo, a gente faz algumas avaliações posturais que a gente consegue identificar, palpando, a gente consegue identificar algumas questões na própria vértebra que a gente consegue fazer os testes, tem testes físicos específicos para isso, para saber se ali tem uma hérnia ou não.
E aí, tendo essa hérnia, vamos falar da solução. Tem solução? Tem. Dá para a gente controlar isso, né? Dá, Quais sim, são as dá, sim. indicações? A primeira indicação que eu dou é sempre procurar um tratamento conservador. Que esse tratamento conservador é o que vai tirar você, na maioria das vezes, tira você da cirurgia. Então, eu já peguei paciente que chegou para mim com um exame como aquele, uma ressonância magnética, com a hérnia de disco e os exames pré-operatórios já todos prontos. Cardiologista, tudo pronto. Tudo na minha mão. frente. Ó, Érica, eu vou precisar fazer a cirurgia, vim aqui só para me preparar para a cirurgia. Quando eu vi a hérnia de disco dele, ele não era um grau tão avançado e a gente conseguiria fazer um tratamento conservador. E a gente começou a fazer esse tratamento e ele não precisou mais fazer cirurgia, ou seja, a gente com a RPG, que foi, no caso desse paciente, foi o que eu elegi como melhor opção para ele. Tá? Então, para esse paciente, eu consegui fazer um tratamento com RPG, que é a reeducação postural global, e a gente conseguiu reverter o quadro da hérnia. 6 meses depois, a gente fez um novo exame, uma nova ressonância, e estava lá o comparativo. A ressonância antes e depois, ele não tinha mais a hérnia, sem a cirurgia, só com RPG. Ai, gente, que tudo. E aí, vida normal. E aí, para quem não conhece o RPG, como é que funciona? O RPG, como o nome já diz, é reeducação postural global. As pessoas às vezes acham que é só para pessoas que não têm dor. RPG é só para corrigir a postura quando sai da crise. Às vezes até o médico diz, trata a crise primeiro, toma um remédio. Depois que sai da crise, vai para RPG. De jeito nenhum. Vem para RPG ainda em crise, é até melhor, porque quando a dor aparece, a gente consegue identificar a causa da dor. Que, na verdade, a hérnia de disco, na maioria das vezes, é uma consequência. Então, qual foi a causa da hérnia de disco? Isso. A hérnia de disco é a causa da dor. O que é que levou até Mas aqui, qual foi né? a causa da hérnia? Entendeu? A gente faz o caminho inverso para descobrir aquela causa e aí tratar. Na maioria das vezes, é a má postura que foi que a gente começou o programa falando. Então, a gente faz a correção daquela causa, exatamente, a gente faz a correção da causa, consequentemente, a hérnia, ela vai ser corrigida também, porque a gente tem algumas manobras no RPG que a gente faz a correção da hérnia também, para poder a pessoa, inclusive, não voltar a ter novas crises. Porque tem gente que acha que o tratamento é só paliativo. Não, vou aqui fazer umas sessões, vou melhorar da crise, mas daqui a pouco eu vou ter outra crise. De jeito nenhum. Esse paciente também faz uns 5 anos que eu não vejo e ele nunca mais teve crise. A gente se fala eventualmente pelo WhatsApp. Então, assim, a gente consegue fazer o tratamento com RPG em busca da causa, sempre, para que a gente consiga trabalhar essa causa e essa dor não volte a acontecer. E aí, corrigindo a postura, ensinando o seu corpo a ficar da forma correta, para que ele não volte a provocar novamente esse tipo de dor. E que importante o papel da fisioterapia, né, nessa área, de poder levar essas indicações mesmo de tratamento. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas elas vão continuar aqui comigo, porque a gente vai se aprofundar mais sobre disfagia. Não sai daí, fica com a gente. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você. Se você sintonizou aí na TV Nova agora, iniciamos o programa, né, falando sobre hérnia de disco. Falamos com a Érica, fisioterapeuta, que faz um trabalho incrível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tema que também está bem em alta, né, que as pessoas aí viram também muito na mídia se falar, que é a disfagia. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho com a doutora Flávia Laime, ela que também é fonoaudióloga e faz um trabalho incrível nessa área. Doutora, tem se falado muito sobre disfagia e muitas são as dúvidas, né? Isso. A disfagia, ela é um processo que acomete principalmente os idosos, né? Então, existe existe o que seria a disfagia, né? A disfagia, ela é uma dificuldade no ato de engolir, né? Para engolir, a pessoa precisa de vários músculos envolvidos, funcionando de forma coordenada, né? E que quando esses músculos eles não funcionam bem, aí a gente tem alguns sintomas, né? Que significam o estado de disfagia. Então, por exemplo, para a gente falar da disfagia, a gente precisa falar um pouquinho de como é o engolir, né? Para a gente engolir, a gente precisa ter Tem um videozinho conseguiu aí. Enviar? A equipe vai ver se a gente já conseguiu aqui, ó. Esse, não é? Para engolir, né, para deglutir, a gente precisa primeiro sentir o cheiro do alimento, olhar o cheiro do alimento, a gente se
se utiliza dos recursos dos sensórios também, né, do cheiro, do gosto. E aí esse alimento ele é passado de um lado para o outro, né, é triturado e é jogado na região posterior, lá atrás na garganta, onde vai acontecer várias coordenações musculares aí. Há um fechamento da laringe, né, porque a laringe precisa ser fechada para o alimento não cair naquele momento. E depois há uma abertura da região do esôfago para que o alimento ele caia até o estômago, né? Então, quando existe alguma alteração nesse percurso do bolo alimentar, desde a boca, né? Desde no momento em que é colocado na boca, até a chegada no estômago, aí existe uma disfagia, né? O alimento está entrando no lugar errado, que a gente fala, né? Então, com isso facilita a questão do engasgo. Sim, o engasgo é um dos sintomas que está acontecendo alguma coisa errada nesse percurso, né? No percurso do bolo até o estômago. E existem outros sintomas, né? O engasgo é como se fosse uma defesa do organismo para expelir aquele alimento, aquele líquido, aquela substância que não é para estar caindo ali, onde passa ar, e sim atrás, né? Onde vai para o estômago. A disfagia, quando acontece no idoso, ela se dá por outro nome, seria presbifagia, né? No idoso. No idoso, como resultado do envelhecimento natural, né, da gente, do indivíduo. Então, a presbifagia, ela não é muito falada, percebida muitas vezes, porque a gente acha muito natural que o idoso vá perdendo, né, as funções, sim, algumas funções, inclusive a função de deglutir, de engolir. Então, esse idoso, ele passa a apresentar alguns sinais, né, como, por exemplo, tosse na hora que engole, né, na hora ou após a deglutição também, se a tosse vem, é um sinal importante que tem alguma coisa errada ali. Ele pode apresentar engasgos, né, como aconteceu recentemente, né, que pode levar inclusive até a morte. E eu vi que o índice de morte por engasgo tem aumentado muito, né? Tem. A gente estava com uma imagem aí, deixa eu pedir para os meninos colocarem de novo, só para a gente não perder essa imagem tão importante. Eu acho que aqui tem os 6 sinais e sintomas de disfagia. A gente tem aqui a tosse, né? Engasgo frequente durante as refeições, perda de apetite, ou de peso, dificuldade de engolir alimentos líquidos, ou saliva, né? Falha no fechamento do véu, né? Que é na região posterior. Isso. Aí tem aqui a dor, né? Ao engolir, sensação de alimento parado na garganta, mudança de cor da pele durante ou após a alimentação. São pontos importantes a se observar, né? São os principais sinais, né, que existem essas alterações. Agora, tem outros também. A família, ela precisa estar muito atenta às mudanças no comportamento alimentar do idoso. Então, por exemplo, se ele comia uma carne dura, né, e passou a preferir alimentos mais moles, mais molinhos, uma carne mais cozida, se ele começa a rejeitar líquido, né, não quer mais beber água, porque o sintoma do engasgar é uma coisa muito incômoda, é muito sofredor. E aí ele começa a modificar completamente, né? Às vezes, mesmo sem prótese, porque os idosos usam muito também prótese, né? Então, muitas vezes, mesmo sem prótese, ele comia bem e depois começa a passar a ter dificuldade. Então, é importante observar isso. Outra coisa importante também é observar a hidratação. Se ele se está começando a ficar desidratado, porque como não come como resposta, né, essa falta de líquido, né, ingestão do líquido, existe essa questão da desidratação, que é importante. Ele começa a perder peso, que começa a não participar mais, né, de uma alimentação anterior, nutritiva, começa a substituir os alimentos para os mais fáceis. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas os pacientes da terceira idade, né, eu, assim, observando por pessoas na minha família mesmo, não gostam de incomodar, né? Por isso que a gente tem que ficar atento, porque eles não gostam de ficar incomodando, né? Não vou ficar falando sobre isso, deve ser normal, né? Então é bom que a gente observe e pontue. Outra coisa importante é que, como muitas vezes o idoso começa a engasgar, começa a tossir, se incomoda muito quem está do lado, eles começam a se isolar durante a alimentação. E a alimentação é um momento de socializar, né? A gente, quando vai fazer o encontro, onde é que a gente vai marcar?
um restaurante, é um cafezinho, né? Existem as festas familiares, né? Onde a gente comemora São João, que está chegando agora a Semana Santa, né? A gente faz o quê? A ceia da semana, existe a ceia da... Então, tudo tem comida, minha gente. Tudo que é prazeroso é comer. O idoso com o envelhecimento, ele vai perdendo esse prazer também, né? De poder escolher, essa autonomia de poder escolher seu alimento. Ele fica dependendo das possibilidades e que muitas vezes ele não precisa disso, né? Se ele for bem orientado, for bem trabalhado, ele pode começar a recuperar aquelas funções que ele perdeu, que vem perdendo, né? Com o passar do envelhecimento. A Érica já conhecia a disfagia? Já. A gente trabalha, como somos da área de saúde, a gente acaba trabalhando muito com a equipe multidisciplinar. E eu já atendi alguns idosos que eles tinham essa dificuldade, essa disfagia. E o acompanhamento com fono é extremamente importante. E aí a gente poderia falar sobre isso, Flávia, sobre a intervenção do fono, né? Como é importante chegar até vocês, qual é o papel da fono, para quem não conhece, nessa área? O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela avaliação e pelo tratamento. Inclusive, nesse mês, a gente está comemorando, no dia 20, né, o Dia Nacional da Atenção à Disfagia, né? Nesse momento, a gente vai estar, né, dando à população essa importância de reconhecer esses sinais e de que levar para o profissional, procurar um profissional para que o profissional ele possa diagnosticar e tratar. O tratamento começa com mudanças posturais também. É muito importante a questão dos hábitos, mudança de hábitos que podem levar a facilitar essa disfagia, né? Essa presbifagia, né? Que a do idoso é a presbifagia. Então, assim, por exemplo, na hora de oferecer uma água, né? Como eles têm muita dificuldade no líquido, é importante também ser orientado, se a dificuldade for essa, de engrossar com espessantes. Que esses espessantes, eles são artificiais, eles são vendidos comercialmente, mas também a gente pode fazer isso em casa também, com espessante natural. Então vai ter uma mudança nessa alimentação, vai ter uma que mudar, adaptação, né? Exatamente. Mudança na postura, se o idoso ele é um idoso acamado, é preciso a gente manter uma postura ereta no oferecer da alimentação, na hora da alimentação. O copo, ele precisa ser mais largo. Então, são algumas adaptações que fazem uma diferença grande, ajudam ele nesse processo. Então, tem que ser com a boca larga para que ele não possa fazer esse movimento, não é? E abrir a laringe. Então, a postura da cabeça mais baixa, uma postura que protege as vias aéreas também. A questão da água. Como também provoca a desidratação, né, pela diminuição da ingesta da água, é importante a gente facilitar que ele beba água. Existe, não sei se vocês já conhecem, a água saborizada. Sim, né? com certeza. Oferecer essas águas saborizadas, porque o idoso ele perde também as pistas sensoriais, que estão dentro da boca, que oferece a ele, traz a ele as memórias que ele tinha antes, que foi perdida, né? E que ajuda nesse processo do disparo da deglutição. Tem como uma pessoa que ainda não chegou na terceira idade ter o diagnóstico de disfagia? É possível? É possível sim, porque a causa da disfagia, ela é também por doenças, né? Assim, pode ser causa neurológica, né? A pessoa pode ter alguma doença de base e desenvolver essa disfagia. Na verdade, a disfagia ela não é uma doença, né? Ela é sintoma de alguma alteração. Então, alteração neurológica, uma pessoa nova, um bebê, ele pode ter disfagia, ele pode nascer com algum processo neurológico que impeça esse funcionamento, né, desse mecanismo. Muito importante, muito bacana. A gente chegou no fim do programa, mas foi um programa tão rico, a gente aprendeu tanta coisa hoje, né, nessa meia hora. Muito obrigada a vocês por terem vindo, doutora Érica, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui conversando com seus telespectadores. O Instagram, vamos colocar Fisiomais Recife. Fisiomais Recife está aí embaixo para você seguir. E tem o Instagram da doutora Flávia também, Flávia Lime. Sigam lá, solicitem que ela aceita vocês. Sim. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada também Foi pelo incrível. Convite. Aprender com vocês. E para você que está em casa, a gente te deseja um final de semana lindo, viu? Abençoado. Aproveita aí tua família, teus amigos. E a gente se vê sábado que vem aqui na TV Nova. Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.